Que a paz e a graça do Cristo glorificado esteja com vocês. Neste tema, eu quero apresentar para vocês: a peleja no céu não foi entre os anjos. Amém? Vou pedir a vocês que, por gentileza, fiquem comigo aqui, acompanhando esse novo tema até o final. Amém? Agora, pense comigo. O espírito, em si só, não tem como pecar. Para conceber o pecado, é necessário que o espírito se aposse do corpo físico, para que o corpo físico tenha vida e as suas obras, ou seja, as suas paixões, venham a ser manifestas. Mas só que no céu não tem carne nem sangue. O céu não tem pecado. O céu existe, segundo o texto sagrado, corpo celeste. O corpo celestial em si só não tem como pecar. Então, como explicar essa peleja no céu? A resposta é: isso é uma invenção dos líderes religiosos com as suas nécias interpretações bíblicas. Amém? Então vamos entender em que sentido o cego João estava se baseando em uma das suas revelações. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, 8 e 9. Diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Amém? O cego João estava se baseando na vida do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, que foi expulso do céu. Céu quer dizer lugar de autoridade, lugar das pessoas destacadas. Céu significa dizer palácio, onde habita e habitava as autoridades, os governadores, os reis. Amém? Apesar de que o próprio rei Nabucodonosor, na maioria das vezes, era usado pelo próprio Deus para cumprir a sentença na vida do povo de Israel. O rei Nabucodonosor, Deus permitiu ele invadir a cidade de Judá, invadir Jerusalém, invadir a cidade de Tiro, para cumprir ali a sua sentença na desobediência do povo. Então, vamos entender o que aqui eu estou te apresentando lá no livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 28. Diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. O 32. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os boi. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente.
Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os boi. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as pernas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Para ficar melhor entendimento, vamos lá agora no capítulo 5, após o versículo 18. Aqui após o versículo 18, Daniel já está falando para o filho de Nabucodonosor o que tinha acontecido com seu pai. Diz assim: ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homem de todas as nações, povos e línguas tremia diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. Ou seja, a quem o rei Nabucodonosor queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi disposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os boi. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Amém? Agora, vamos lá em Isaías, capítulo 14, no versículo 12. Olha o que diz aqui. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, num ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas das profundezas você será levado e irá ao fundo do abismo. Amém? Agora, possa ser, conforme a que eu estou te apresentando, que nunca houve peleja no céu. Vocês podem estar lembrando daquela passagem que Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. No próximo tema, eu vou estar explicando a vocês quem foi o Satanás que Jesus viu cair do céu como um raio à terra. Amém? Ficamos por aqui. Aquele forte abraço. Vamos em frente, vivendo com Cristo, a nova aliança.